Bom, queridos, eu agradeço a gente poder conversar um pouco mais. Vou me apresentar, além do que ela disse. Eu não sei ainda, eu acho que naturalmente, durante essa formação de 3 anos e meio como consteladora familiar, eu acabei aprendendo a fazer constelações e já as faço num esquema da nossa escola, que é uma escola muito rigorosa, a escola ligada diretamente ao Bert Hellinger e a Sophie Hellinger, que a gente faz a formação, inclusive indo na Alemanha todos os anos e a cada 40, 50 dias em São Paulo com um docente que vem da Alemanha. São 3 anos e meio nesse batidão. Eu inicialmente, quando procurei as constelações familiares, foi para me curar, como filha que sou da minha mãe e do meu pai, como irmã que sou dos meus irmãos, como esposa que sou do meu esposo e como mãe dos meus filhos. Então, as pessoas falavam, não, mas você está fazendo isso para constelar? Eu falei, não, estou fazendo isso para me encontrar no meu lugar, na minha família. Então, o meu papo com vocês aqui, embora eu já tenha assim, um entendimento e já esteja constelando, eu queria muito falar aqui, com aqueles pés no chão mesmo, de quem tem família, como todos têm. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês algumas compreensões que, como espírita que eu sou também, desde 2010 eu tive uma experiência que eu quase morri. Durante essa gestação eu tinha uma filha, a Rafaela com 3 anos, e meu esposo, e aí, vamos para o segundo? E aí eu fiquei grávida de trigêmeos, sem fazer tratamento, nem nada. E aí um dos trigêmeos ficou na minha trompa. E depois disso eu tive uma hemorragia muito intensa, e para eu voltar foi bem complexo, foram 2 meses hospitalizada, e voltei com a história da mediunidade, que eu não sabia o que era. Minha formação era jornalismo científico, sempre fui muito conectada com Jesus, já tive vivências muito felizes no catolicismo, gosto muito também do catolicismo, mas meu foco era Jesus, até que veio a tal da mediunidade, né? E veio muito intensa, porque houve um período de obsessão nesse meu segundo filho, que não aceitava não ter ficado. Eu falo que ele foi o grande mestre da minha vida, eu tenho um lugar no meu coração muito especial para ele. Mas nem sempre foi assim. Enquanto aquela situação se dava, eu cheguei no espiritismo pela famosa expressão, pela dor, né? Então, assim, de 2010 para cá, com a minha mente científica, do jornalismo científico, que era a minha área de trabalho, eu atuava na parte de saúde, escrevia para o jornal Correio Brasiliense já há muitos anos. Eu falei, uau, agora eu encontrei algo que faz sentido para mim, a fé raciocinada. E fiquei completamente encantada por Allan Kardec e mergulhei, mas eu mergulhei assim, de ler 80 livros em 2 anos, uma coisa, porque era muita dor. Faltava muito entendimento para mim dos fenômenos físicos, das coisas todas. Então, foi realmente muito intenso. Isso foi em 2010 somente, a gente está em 2019. E o meu encontro com as constelações foi em 2016. E, obviamente, conforme eu fui vivendo as 2 experiências, eu fui correlacionando uma coisa com a outra, embora muitas pessoas que fazem constelações não tem nem mesmo religião, as constelações familiares não são, né, religiosas, mas por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para dizer para vocês que hoje eu vou apresentar aqui não só as constelações familiares, eu vou trazer também um arcabouço de Jesus e do Espiritismo, independente das constelações não terem nada especificamente a ver com uma religião, mas eu sou espírita. Então eu quero contar para vocês como essa soma dessas 2 compreensões me enriquece, tá? Então vamos lá. Bom, nosso título é o uso das constelações familiares. Eu mudei um pouquinho o título, Ju, na resolução de conflitos por meio das ordens do amor. E eu vou explicar para vocês o que são as ordens do amor, tá? Antes, para a gente já chegando no Evangelho, porque para mim o Evangelho é a base de tudo, nós temos aí a citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 2. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É o Decálogo, Êxodo 20, 12, que é uma das 10 citações dos 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos, esse é o único mandamento que vem junto com uma promessa. Todos os outros mandamentos são uma determinação, né? Não roubeis, não mateis, né?
honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É o único mandamento que vem dessa forma, acompanhado de uma promessa. E aí, entrando já nas constelações, eu quero apresentar o Bert Hellinger para vocês, já fazendo esse cruzamento entre as duas sabedorias. Ele nasceu em 1925, na cidade de Leimen, na Alemanha, e ele esteve na Segunda Guerra Mundial e viveu todas as realidades de um soldado. Ele combateu, ele usou essa expressão, eu vivi todas as realidades que um soldado passa. Então eu imagino que ele tenha vivido todas aquelas experiências. E ele era extremamente conectado com Jesus, desde muito pequeno. E ele, aos 5 anos, ele já sabia que ele queria ser padre. Mas, em função de todas as coisas que aconteceram na época, ele acabou impelido e teve que ir para o exército. E ele viveu situações muito delicadas. E assim que a guerra terminou, ele passou 2 anos preso numa prisão na Polônia. E aí, por fim, em função do comportamento dele, que era muito amoroso e muito empático na prisão, um dos guardas, que era um alemão judeu, só que ele estava numa prisão norte-americana e via sempre ele defendendo, né, aqueles homens que trabalhavam ali, deixou ele escapar um dia. E ele fugiu. E assim que ele fugiu, ele foi para a igreja e ele se colocou para o sacerdócio. E ele ficou na igreja por 25 anos, de 1946 a 1971. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Ele é um homem que conhece profundamente os evangelhos. Ele é um exímio teólogo. Ele estudou isso profundamente. E dentro da Igreja Católica, ele começou a se deparar também, como todo teólogo, quando começa a estudar, seja ele católico ou espírita, com os enxertos, com as inserções que foram sendo colocadas nas histórias dos evangelhos. Aquilo foi incomodando. Por fim, ele estava contestando demais, né, lá dentro. E ainda assim era muito benquisto, passou muito tempo servindo na África. E na África, quando ele foi missionário lá pela igreja, ele teve a oportunidade de conviver com os Zulus por um bom tempo. E ele ficava maravilhado de ver os Zulus agindo, né, entre eles. Eles não conheciam muito essa expressão de ironia, não falavam mal uns dos outros e tinham uma absoluta veneração pelos antepassados. Então, quando alguém usava de ironia, eles não entendiam. E ele ficou maravilhado com isso. Ele aprendeu muito, já começou a ter um contato aí com a questão dos antepassados, tá? E, enfim, pregando o evangelho, fazendo isso, ele conheceu também, ainda na África do Sul, uma diversidade de grupos, faziam grupos, dinâmicas de grupo. Ele começou a participar com diferentes religiões, ali eles faziam uma integração lá na África do Sul, e ele começou a se encantar também por essa parte psicológica, por essa parte de dinâmicas de grupo. Então ele teve várias formações ao longo da vida, além de teólogo, filósofo, pedagogo. Quando chegou em 1971, que ele, muito agradecido a toda a experiência que ele viveu no catolicismo, sempre muito respeitoso e muito reverente a tudo que ele viveu, ele agradeceu e falou: foi perfeito até aqui, agora eu sigo um novo caminho com vocês no meu coração, com essa gratidão. E ele foi para a escola de Viena estudar psicanálise com toda a conexão com Freud. Ele foi para a escola freudiana. E ele rapidamente se destacou muito lá dentro. E novamente, depois de um tempo, ele começou a querer participar, experimentar outros conhecimentos. E aí o pessoal da escola também começou a falar assim: olha, se você for, você não vai mais poder ser nosso representante. Aí ele, então tá. E foi. Então ele sempre foi muito assim, ele queria estar com ele mesmo, com a sua própria realidade. Ele foi agradecido, ele não era um homem de romper, mas ele precisava ser verdadeiro com ele mesmo. Então ele seguiu estudando. Ele estudou muitas outras frentes, análise transacional, a Gestalt e várias outras frentes, o grito primal. Ele também estudou, enfim, várias áreas da psicologia, tá? E aí o seguinte, conforme ele foi entrando em contato com todas essas ciências, ele foi percebendo, e vários outros estudiosos na época já tinham percebido uma ou outra dessas relações, que existem 3 leis do amor que regem todo e qualquer tipo de relação. Seja uma relação familiar,
seja uma relação no trabalho, uma relação de você conhecer um homem, de você estabelecer uma relação amorosa, entre irmãos, entre amigos. Tudo que envolve relacionamento humano é regido por essas 3 leis. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Rapidamente, a lei do pertencimento diz o seguinte: todos que são de uma família têm direito a pertencer. Se um tiver excluído, isso gera uma pressão inconsciente no sistema como um todo, até que essa exclusão seja compensada e isso venha à tona. Uma vez que esse ser que foi excluído, ele é percebido, ele é olhado e ele recebe o lugar dele de volta, a pressão inconsciente no sistema que busca por compensação relaxa, certo? Então ele começou a perceber que havia essa questão do pertencimento que já havia sido também estudado por vários outros pesquisadores. E dentro dessas formações dele, ele foi se expondo a estudos fenomenológicos. O que é fenomenologia? Você, na prática, você experimenta um fenômeno, alguma coisa que acontece ali. Quando eu digo um fenômeno, é algum comportamento que se dá numa terapia, por exemplo, que ela é espontânea, que ela acontece ali na hora, né? Então ele já tinha percebido, participado de alguns experimentos de outros analistas, né, de outros terapeutas, e ele foi ficando muito impressionado com isso. Ele também observou a lei de hierarquia. A lei de hierarquia, ela é o seguinte: ela parte do princípio que quem chega antes na família tem precedência sobre quem vem depois. Então, por exemplo, um casal, para ter um filho, o casal vem em primeiro lugar. Depois vem o filho. Se, depois que esse filho nasce, o filho começa a ocupar um lugar de destaque antes do casal, cria uma desarmonia. E normalmente começa às vezes a acontecer as inversões que a gente vê. Ou se um filho começa a paternar, a maternar a mãe ou o pai, vão acontecendo essas inversões nessas ordens da hierarquia. E aí o que se percebe é que a energia, o amor naquela família também passa a fluir de uma forma diferente, ou às vezes até fica mesmo estancado e aquilo causa um problema. A gente chama de emaranhamento. E a terceira lei que ele observou é a lei de equilíbrio, que tem a ver com pessoas iguais entre si. Então são casais, irmãos, amigos, sócios que têm 50-50, qualquer relação que envolver igualdade, não tem o pai, a mãe e o filho aqui, não tem essa hierarquia, ou quem veio antes, quando é de igual para igual. A lei que regula é a lei do equilíbrio, tá? E também, ela igualmente, a nossa psicóloga comentou com a gente mais cedo, se alguém está aqui e o outro está aqui e forma a hipotenusa, que você disse, né? Aí realmente não tem relacionamento, não tem troca mais. Então é isso que ele observou nessa lei do equilíbrio. E o meu assunto hoje com vocês é conflitos diversos, né? Então, dentro daquelas 3 leis, os conflitos vêm naquela primeira lei, que é a de pertencimento, quando ocorre uma exclusão. A segunda é quando alguém no sistema está ocupando outro lugar que não o próprio. E a terceira é quando a gente começa a viver essas relações desequilibradas. E aí, realmente, essa relação não tem como se sustentar mais, né? E aí, gente, eu quero que vocês comecem a observar essa imagem. Tá o filho diante do pai, o pai todo esburacadinho, mas ele está entregando o que ele dá conta, o que ele tem de melhor. Eu, na primeira vez que eu vi essa imagem, eu fiquei muito tocada. Ela é muito emocionante, porque a gente vive cobrando tanto os nossos pais, né? E eles estão dando aquilo que eles não têm, mas estão lá. Né? E a gente, muitas vezes, numa exigência tirânica, que eu não digo que é injustificada, porque dor é dor, no entanto, é difícil para todo mundo, não é tão simples estar aqui nesse planeta, né? Então, gente, começamos a ter uma perspectiva agora, já de constelações. A gente tem essa fonte de amor e de prosperidade, que é Deus, a vida, né? Ela está lá, acima, e ela designou que aqueles 2 fossem os nossos pais. E eu estou falando aqui de pais biológicos por enquanto. Depois eu quero fazer um parêntese sobre os pais adotivos. Mas a gente vai trabalhar especificamente com os pais biológicos aqui. E esses pais biológicos, eles são, digamos assim, os portais da nossa entrada nessa vida, nessa encarnação.
Eles são aqueles que disseram sim e, né, somos fruto desse amor, desse encontro. E aí é o seguinte, quando essa energia vem e passa por esses pais, e eu ajo com gratidão e compreensão, mesmo nas situações mais delicadas que eu vivi na minha vida, essa energia, ela chega em mim, ela continua fluindo, é como um rio que está correndo e eu estou recebendo esse rio e ele tem, sei lá, as suas quedas, as suas cascatas, as suas pedras que machucam, seus problemas pelo caminho, seus períodos de seca, de estiagem, mas eu estou fluindo, certo? Quando eu entro no julgamento, na crítica e na exigência, eu saio do lugar de filha, eu não aceito esses pais, eu não concordo com eles, esses não são os pais que eu queria ter, essa mãe é muito esquisita, esse pai é muito chato, não sei. E aí eu saio do meu lugar de filha e venho para cá. Porque todo mundo que se coloca em julgamento, em crítica, em exigência, se coloca num lugar superior, sai do pé no chão da realidade que ele vive. Pé no chão, humildade, humus, terra, ilde, pés. Pés no chão da realidade que eu habito, dessa minha encarnação. E essas horas, gente, eu agradeço tanto a Deus por ser espírita, porque conforme eu ia estudando as constelações, eu ia vendo assim, eu falava... Porque coisas incríveis que o Bert teve que passar 30 anos se debatendo, por exemplo, para compreender que Jesus é um irmão. Para a gente já foi entregue pronto, embalado num papel de presente. Né? E para ele tirar Jesus dessa imagem de Deus é muito difícil. Então, quando eu falei assim, é sério que ele descobriu isso? Então, é muito bonito para nós percebermos que encarnação não tem endereço errado. Se eu vim para aquela família exatamente neste país, no Brasil, com a sua mãe, com esse pai, neste tempo, é porque era disso que o meu espírito precisava e com muitas doses de misericórdia divina, porque a gente sabe o quanto de desconto a gente recebe para poder vir. Ninguém recebe uma cruz mais pesada. E se você tem uma cruz pesada, você pode se orgulhar, porque você dá conta. Entendeu? Então, gente, é muita bênção, né? A gente poder tá encarnado aqui. Então, quando eu sou espírita, porque para uma pessoa que não acredita que foi aleatório, uma pessoa que acredita que foi aleatório, eu sou um injustiçado, fui sorteado nessa família, foi tudo por acaso, caramba, é difícil você descer daqui de cima, é difícil. Mas para nós que sabemos que a misericórdia divina é absoluta e justa, para a gente desce, assim, tudo bem, tem gente que desce, né, capotando, como eu, assim, dando cambalhota, negando, e volta, mas a gente consegue receber isso com um pouco mais de naturalidade do que uma pessoa que não tem esse tipo de crença. E mais uma vez eu falei, uau, que bom que eu sou espírita. Né? Então, gente, só para explicar para vocês esse movimento, quando nós saímos do nosso lugar e a gente vai para o julgamento, para a crítica e para a exigência, a gente tem esse bloqueio de energia que não chega em nós, filhos, com relação aos nossos pais. Os filhos não recebem. E aí tem sintomas, aí tem relacionamentos amorosos complexos, não consegue encontrar uma relação, tem questões financeiras complicadas, tem uma série de coisas que aquela energia não encontra fluxo. Porque eu estou nadando contra o rio. Ao invés de eu estar indo com o rio, mesmo nos seus momentos de seca, eu estou indo contra. Eu estou andando contra a correnteza. É como se a energia que vem do alto de uma montanha, imagina uma cascata que está numa nascente, né? Vindo da montanhazinha, assim, nascendo lá. Eu estou tentando fazer essa água subir. Eu estou contestando a misericórdia divina como se houvesse uma aleatoriedade da vida, uma desordem, como se tivesse sido um erro na Matrix eu ter nascido dessa mãe e desse pai. E assim, quando os filhos sobem, os pais descem, acontece esse fluxo interrompido, tem essa imagem do rio que eu já usei com vocês, mas principalmente o que acontece? Nós, filhos, assumimos cargas e papéis que não nos cabem. E quando eu falo aí de amor cego, que até você também usou essa expressão, né, que não existe, mas é uma expressão que se usa muito nas constelações, no nosso estudo, que em função de alguma compensação do sistema, eu, por amor, estou tentando tomar o lugar de alguém que foi excluído e com essa cegueira. E principalmente as crianças fazem isso. Por amor, comportamentos inconscientes para poder dar vazão àquela pressão do inconsciente familiar. E aí, o que acontece? Quando eu vivo isso com relação à minha mãe e ao meu pai, naturalmente,
Se eu não me resolver com relação a isso, esses conflitos vão ser passados para os meus próprios filhos. Os meus próprios filhos também são tocados por isso. E vamos indo, e assim vamos caminhando. Gente, tem algo de errado com isso? É a caminhada evolutiva, é a jornada. É simplesmente um estudioso que observou isso N vezes, em N constelações. Mas a gente podendo olhar e observar, isso nos traz uma dinâmica de, poxa, eu posso dar um zoom out, sair um pouquinho, observar e trazer um pouquinho de lucidez para o meu movimento. O que eu puder compreender e trazer para a consciência, tá ótimo, né? E aí, o que aconteceu, gente? O Bert, ele era católico, tinha esse movimento todo, né, de não entender o Jesus, Deus, e ele foi, né, fazendo uma análise das constelações muito aterrada, muito terrena. Inclusive, ele usa expressões maravilhosas de um retorno à Terra, porque ele era um homem que, em função da vida religiosa, ele se via fora da Terra, né? E, na verdade, o que a gente precisa, gente? A gente precisa de equilíbrio entre os dois. Nem ficar vivendo como se a gente já estivesse em nosso lar, nem ficar aqui completamente entregue à balbúrdia da matéria, entende? Então, ele precisou, na alma do Bert, fazer esse movimento para a Terra, e isso trouxe muita saúde para ele, essa reconexão com o pai, com a mãe, que ele relatou em diversos livros. Mas aí, mais ou menos entre 99 e 2000, ele conheceu a Sophie Hellinger. E a Sophie é uma médiumzona. Ela tem capacidades mediúnicas intensas. E esse homem e essa mulher se encontraram. E assim que eles dois se uniram, as constelações familiares tomaram uma dimensão muito mais ampla. Porque aos poucos ela foi mostrando para ele essas perspectivas também, de outras vidas, né, de diferentes dimensões. Então, ela tem uma paixão pelo Brasil e fundou a Hellinger Schule no Brasil em 2016. E eu vou contar para vocês que eu vim parar nas constelações por causa de sonhos. Eu já estava desde 2010 no Espiritismo. Aí eu tinha feito uma constelação em 2005, 11 anos antes desse sonho, 11 anos, eu não tive mais contato com constelação e já trabalhava mediunicamente, já estava, né, formada na Comunhão Espírita de Brasília, no ESG, no ESME, dirigente, tá. E aí eu dormi e sonhei a noite inteira com constelação. No dia seguinte, dormi e sonhei a noite inteira com constelação. E falei para o meu esposo, Máximo, eu tive já 2 noites de sonho com constelação. E ele falou para mim, linda, fica atenta, já sabe que tem coisa aí. 2, 3 dias depois, eu passando no Facebook, tinha lá, Bert e Sophie Hellinger em Brasília. E eu não tive dúvidas. Eu cliquei e fui, direto. Foi assim que aconteceu, meu encontro com eles em abril de 2016, tá? Por que eu trouxe isso, gente? Eu estou fazendo aquele arcabouço com vocês, cruzando com o Espiritismo. Porque a chegada dessa mulher abriu essa perspectiva de outras vidas que para nós é tão natural, tá? E o que é o campo sábio, que é o campo mórfico, enfim, as pessoas chamam de vários nomes, que é as manifestações que acontecem enquanto a gente está constelando. É mediúnico? Não, não necessariamente mediúnico. Agora, se eu, médium, estou participando, eu posso ter percepções mediúnicas, mas não é um trabalho mediúnico. Então, eu coloquei aqui as 4 perguntas que todo espírita sempre me faz, já para a gente furar a bolha e ficar todo mundo tranquilo e a gente já seguir adiante, tá? Então, não é uma manifestação mediúnica, mas, por vezes, se uma pessoa tem evidência, como a Sophie Hellinger tem, às vezes, eu estou no meio de uma constelação e eu vejo, né? Mas, na verdade, várias pessoas que não têm mediunidade e têm outras religiões e são até, enfim, fazem as constelações familiares e não é o foco não é essa interação mediúnica. Nunca foi. Só que, gente, a gente consegue separar o que é espiritual, essa cadeira espiritual. Entende? Tudo é espiritual, tudo é energia. Só que assim, eu estou falando a rigor, não é um trabalho de mesa mediúnica e o foco não é esse. É um instrumento, assim, como é que eu posso dizer? É uma ciência de observação das relações em que a gente observa onde estão tendo os emaranhamentos de energia para que a gente possa reordenar e deixar aquele fluxo voltar a correr onde houve alguma dessas inversões, tá? Envolve religiões? Não. Pessoas de diferentes crenças fazem e podem fazer. Envolve vidas passadas? Eu já vi a Sophie constelando vidas passadas. E de vez em quando
Acontece, de vez em quando entra nesse campo, né? Isso já vi acontecer. Mas muitos consteladores que são daquela primeira fase do Bert, antes da chegada da Sophie, são radicalmente contra e não gostam desse papo de vida passada, começou a ficar religioso e tal, e eu adoro, né? Eu só fico ali esperando para ver se vai ter uma constelação dessa. Mas muita gente não gosta. Agora, necessariamente precisa ter? Não precisa. Por isso que eu fiz questão de fazer a minha formação ligada direto à fonte, com ele, com ela, porque conforme as constelações foram evoluindo, e todas as constelações são muito lindas, desde as primeiras que foram criadas, aquele movimento que era mais falado, as pessoas falavam, faziam perguntas. Atualmente, as constelações lá na Alemanha que a gente faz, elas quase não têm palavras. É uma ou outra frase e o resto é movimento espontâneo. E o que o constelador faz é se retirar e observar o campo. Quanto mais humilde, quanto mais recolhido, quanto mais no meu próprio lugar eu estiver, mais útil eu sou àquela manifestação. E antigamente tinha muito assim, bota ali o pai, vai até ali, fala para onde ele vai. Blá, blá. E isso também está em ordem? Tá. É legal? É. Mas as coisas caminham, elas seguem. E não digo que é errado, mas a gente já está numa visão que quanto mais silencioso, mais amplo fica. Às vezes uma pessoa que está começando a representar como minha mãe, depois, logo em seguida, ela já está representando também uma antepassada, uma outra vida. A gente não sabe, por isso que a gente não dá nome, a gente se recolhe nessa humildade e simplesmente observa onde está a energia parada para que ela volte a fluir, sem precisar entrar em questão mediúnica, em nada, na dor, na interpretação. É grande demais para a gente interpretar. Então a gente se recolhe e foca na essência, né? E a questão de ser remunerado é uma técnica terapêutica que as pessoas pagam muito caro para os estudos e é um atendimento como qualquer outro, como acupuntura, como psicanálise, como, enfim, psicologia, as pessoas remuneram, porque algumas pessoas pensam, mas mediúnico pode cobrar, não pode, que são perguntas de espíritas, por isso que eu trouxe isso aqui. Mas eu já vejo também, por exemplo, se um dia realmente, tão logo eu me formar agora em maio, a primeira vontade que eu tenho é de fazer para aquelas pessoas que não conseguem pagar. E aí existe sempre uma preocupação nas constelações de que a pessoa se sinta merecedora de receber para que ela entre com alguma contribuição. Mas ao mesmo tempo tem gente que não tem nem isso, entendeu? Então quem é que vai pagar para a gente? A própria vida, o universo. Não é questão de pagar. É mais pela pessoa que está recebendo ela não se sentir nesse desnível, né? Mas eu tenho observado alguns colegas meus que têm feito trabalhos de caridade nesse sentido e que conseguem fazer de uma maneira que a pessoa que recebe não se sente não merecedora de receber ou em débito, né? Então eu espero na minha prática, se eu realmente for por aí, ter essa sabedoria e conseguir fazer isso também. Bom, aí eu entro, cobriu ali o texto, né? Acho que dá para ler. Trouxe para vocês a perspectiva jurídica desse movimento aqui em Brasília, já que é o tema deste congresso. O Sam Storch, em 2003, ele conheceu as constelações familiares e ele percebeu a conexão com temas jurídicos. Na época ele ainda não era juiz, mas ele já era um advogado, ele já trabalhava bastante. E aí, em 2006, ele se tornou juiz e ele adotou o olhar e a postura sistêmica na magistratura, porque ele foi procurar, como todos nós, para uso próprio, para a melhoria dele mesmo. Porque um constelador só consegue realmente apoiar alguém numa constelação se ele tiver percorrido aquele caminho. Senão é só um blá 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 mental. Eu não tenho aquilo orgânico em mim, eu não vivi aquele momento de eu voltar para a Terra, de eu aceitar a minha encarnação, de eu me conciliar com essa mãe, com esse pai. Se o constelador não passou esse caminho, normalmente ele não consegue oferecer um campo de cura muito extenso, não. É um campo que resolve bastante, mas ele vai até aqui. Daí para vir para cá e para se tornar orgânico mesmo, é um tanto de caminhada ainda. Então ele buscou isso para ele próprio, né? Mas conforme ele, juiz, vendo as coisas acontecendo na frente dele, ele começou a ficar adotando já os princípios da postura sistêmica durante os atendimentos dos clientes, enfim, dos atendidos lá da magistratura. Então,
o que começou a acontecer? Ele começou a fazer esses treinamentos que eu estou fazendo, e nesses treinamentos ele já começou a constelar alguns processos. Outros consteladores do mundo também constelavam processos. A gente tem a Cristina de Aguno, o próprio Bert Hellinger constelou processos também, mas ele foi aquela pessoa que primeiro levou para os tribunais, para a justiça mesmo. Ele começou a fazer em 2010, ele criou o blog A Expressão Direito Sistêmico, eu imagino que alguns dos senhores já devem ter conhecido. Foi em novembro de 2010 que ele lançou esse primeiro artigo. E essa expressão direito sistêmico foi nesse blog que ele deu essa alcunha e publicou. E ele também, nesse mesmo ano, começou a fazer as primeiras experiências em constelações em audiências. Audiências que aconteciam diretamente com os clientes. Ele observava o campo, porque ele trabalha na vara de família, então para ele era muito tranquilo fazer isso. E até que em 2012 ele fez a primeira constelação familiar coletiva no fórum. Por exemplo, eu tenho 80 processos de guarda de filhos. Ele procurava temas correlatos. Então ele chamava as 80 partes do processo com os advogados e fazia. E é uma audiência enorme, tem assim dezenas de pessoas. Tem um palco lá na frente e ele pergunta: quem quer olhar para a sua situação? Quem quer fazer uma constelação? Então é voluntário, ele não força, não intima ninguém. E aí a pessoa levanta a mão e ele chama. E como são histórias muito próximas, muito parecidas, e o próprio campo, para quem ele é atraído chamar, vai meio que conduzindo para que venha para frente o caso que vai ter maior aproveitamento para o coletivo, né? Isso a gente já observa também que o campo faz isso. E aí ele constela 1 ou 2 casos, e os 80 casos que vão embora, só teve 2 que foram constelados, todos saem com a conciliação feita. Não no mesmo dia, depois, nos dias seguintes, conforme vão fazendo a conciliação, o índice dele de conciliação, quando, sei lá, no tribunal comum, o índice máximo de conciliação é 16%, o dele é 90%, 96%. E quando as duas partes participam, 100% de conciliação. Em todos os outros casos, e tudo de uma vez, em poucas horas de trabalho, né? E aí, em 2016, ele se tornou docente da Escola Hellinger, na formação da primeira turma de pós-graduação em Direito Sistêmico. Atualmente, eles têm 3 pós-graduações. Além da Direito Sistêmico, tem também a de Constelações Familiares, que é o que eu estou terminando, e tem a de Pedagogia Sistêmica, que é a utilização disso em sala de aula, por professores. E atualmente, agora que eu finalizei o livro do Divaldo, eu estou já com 60% do livro dele pronto, que vai ser um livro que a gente vai lançar sobre o trabalho dele, estou fazendo junto, sobre como que o direito sistêmico surgiu no Brasil, enfim, a gente está fazendo um livro que deve sair dentro de um ano. E aí, quais são as aplicações no campo jurídico? Varas de família, vara criminal, infância e juventude, adoção, sucessão e heranças, vara empresarial, direito imobiliário, entre outros. Aí, gente, só um parênteses sobre a adoção. A adoção é isso, é essa beleza que a gente vê, né? Que o nosso colega falou tão bem. Agora, a adoção, a gente começou a perceber que aqueles padrões de adoções com problemas que chegavam para ser constelados, em geral, estavam acompanhados de um não reconhecimento dos pais adotivos pela grandeza dos pais biológicos. Porque, em geral, os pais biológicos são pessoas em situações sociais muito, muito complexas. Alguns alcoólatras, muitos drogados, algumas prostitutas. E aí, é como se ele sentisse assim: olha, eu estou te salvando daqui, eu sou melhor do que eles, para você. E aí, quando você se coloca acima, a hierarquia tem uma desordem. E o filho, que é feito dessa biologia, meio a meio, que está lá no corpo dele, aquela mãe, aquele pai presentes, embora ele tenha um afeto intenso e tenha também os pais adotivos, com muito amor e com muita gratidão, eles inconscientemente começam a adotar comportamentos para honrar os pais biológicos. Isso eu falo, gente, naqueles casos que dá problema, porque tem casos que flui tranquilamente, tudo corre lindamente. Nos casos, em termos de constelações familiares, a gente tem um estudo que a gente faz, uma frase assim, que é: não existe regra, tem um padrão que a gente observa, é um padrão, mas é só nos casos que tem problema.
E aí simplesmente a gente faz um movimento com esses pais biológicos para que eles possam olhar com respeito a história de vida daquele espírito que não teve condições de ser diferente. Que ele estava tão emaranhado que ele se drogou, que ele bebeu, que ele se prostituiu, e que ele olhe com respeito e gratidão para aquele ser. Porque enquanto ele não estiver vendo assim, esse filho inconscientemente vai querer ficar honrando o pai, ou bebendo, ou honrando a mãe, agindo como se fosse mais sensual, né? Para poder, se a mãe foi prostituta. Eu já vi alguns casos assim. A filha estava tendo um comportamento estranho, muito sensualizado, e quando a gente foi ver, ela tinha uma mãe adotiva que tinha sido prostituta, mas ela nem sabia que ela era adotada, entende? Então, esses tipos de coisas, essas pressões inconscientes começam a atuar na psique da criança sem ela nem saber que ela tinha sido adotada. E aí a gente detecta isso, a mãe adotiva se curva com gratidão a essa mãe. Olha, eu não sei que dor, que experiência de vida te levou a chegar a ser uma prostituta, mas eu te olho com amor e eu te agradeço. E quando essa mãe adotiva consegue fazer esse movimento de reconhecimento, o campo relaxa e muitas vezes essa filha alivia. É uma cura imediata? Não, não é. É algo que é como abrir uma porta e a gente vai passando por ela em várias espirais, né? A gente vai passando e passando, mas na verdade, quando a gente vê uma realidade uma vez, a gente não tem como desver e aquilo tem um efeito sobre nós, né? Então, é isso, no campo jurídico tem todas essas atuações. E aí eu trago um pouquinho da perspectiva espírita, que eu tanto amei nesse encontro desses dois conhecimentos, que é como compreender e agradecer pela família. Como é que eu consigo estar nessa família, por exemplo, que meus pais me derem adoção, sem eu me vitimizar? Como é que eu consigo entender? Encarnação não tem endereço errado mesmo? Mesmo com esse pai que me deu para adoção? Né? E o Chico Xavier, ele nos diz, né, que, de verdade, não tem endereço errado. Era uma experiência que o meu espírito precisava passar. E isso eu falo agora como espírita, não estou mais falando como consteladora, porque se eu levar esse papo para os meus colegas consteladores, vão ter uns que vão falar assim, mas lá vem você com esse determinismo espírita. E eu realmente acho que não existe erro, não acho que existe aleatoriedade. Eu acho que Deus faz tudo com um propósito, porque aquilo é uma experiência que a minha alma precisa passar. Aí é meu lado espírita falando, né? Para quem não é espírita, o que o Bert explica? Cada dor traz em si uma grande força. Para mim, que sou espírita, foi muito mais fácil entender isso. Mas para quem não é, eles compreendem dessa maneira. Não sei por que isso aconteceu comigo, mesmo que tenha sido aleatório. Mas ainda assim, vem uma grande força para mim, dessa situação que eu vivi, né? Eu gosto muito dessa frase também, eu acredito nela, mas eu me sinto muito fortalecida de ser espírita nessa prática. E tem aquela frase, né? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Do Livro dos Espíritos. E aí, eu trago essa questão do livro Caminhos de Volta. É um capítulo que fala de mutilações congênitas, de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel também. Nunca vos levanteis contra as criaturas em que vos entreteceram a cela curativa, o corpo, né? Em que vos achais, já que herdastes psicologicamente de vós próprios as insuficiências, mutilações, dificuldades e inibições que trazeis do berço em auxílio à solução dos vossos problemas e necessidades. Nesse caso de mutilações congênitas gravíssimas, né, o espírito não se voltar contra os pais. Né? E aí, gente, eu estou falando de todas as situações difíceis que nós vivemos com mãe e pai. Nada é aleatório, de acordo com o nosso espiritismo. Né? Tão importante se faz a tarefa dos vossos genitores, que nas leis divinas doadas ao mundo pelo mandato de Moisés, recomendou o Senhor se inscrevesse o mandamento inesquecível, como sendo obrigação para todos os filhos da humanidade. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Graças a eles vocês estão vivos, graças a eles. Grata mamãe, grata papai, grata pela minha vida. Né? Como a semente em solo fértil, o amor não tenta modificar o local onde se enraiza. Aí já é uma fala do Bert. Eu tô trazendo isso entrelaçado para vocês irem sentindo que o Evangelho está presente, que ele tem essa aceitação. Foi assim. Eu nasci nessa família, eu nasci nesse país. Foi assim. Então eu vou tirar disso o melhor para mim. Né? E aí eu trago também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é meu livro favorito de todos os tempos, capítulo 14, item 3.
Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos com os pais. E eles seguem. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, assim, a codificação é farta em colocar a gente no nosso lugar. Para mim, dentro das constelações, é ainda mais fácil eu me localizar sendo espírita, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu não posso, diante de um movimento que eu tinha que fazer em direção à minha mãe, falar que eu não sei disso daqui. Não tem como. Então, realmente, para mim, foi um encontro muito feliz de conhecimentos, né? E aí, para a gente relaxar um pouquinho, eu trago uma tirinha da Mafalda. Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? E a Mafalda responde, é muito simples, Suzanita. Quando você entra no cinema no meio da sessão, você entende o filme? Não. Com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. E aí eu trouxe uma frase do meu avô, Elmo Guimarães, também foi jornalista, também foi escritor e também foi espírita, por fim, tenho um grande amor por ele. Crianças de ontem, jovens de hoje, mães e pais de amanhã. É a vida indo e vindo, como Allan Kardec nos ensinou, né? E o próprio Renato Russo fala, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E aí, gente, isso é importante. A gente chega na culminância da apresentação. Dar o que não tivemos dói, mas nos cura. Vocês vão ver aí nas imagens, lá na ponta direita, na linha de cima, tem uma criança e ela está sofrendo. É real esse sofrimento dela. Ela está de costas, a outra anterior ainda está tentando chamar a mãe, mas a mãe está virada para trás. E conforme essa mãe vai passando, vai chegando na criança, ela se depara com a mãe dela, que também está de costas para ela. Ela também não recebeu. Ela também, de alguma maneira, está passando por aquilo ali. E nós que somos espíritas ainda podemos olhar para outras vidas pensando nisso. Isso é algo muito complexo, né? Então, a gente vê que o que nos cabe nesse momento é a gente agradecer. Sair desse lugar e eu posso me virar e olhar para lá, só que eu só vou conseguir fazer isso se eu conseguir olhar com amor para minha mãe. Eu não consigo virar ficando simplesmente de costas para ela. E aí eu escrevi aquela frase: não dói à toa em quaisquer das gerações. Foi o preço que custou para a vida chegar até nós. Sem acusações ao passado, reconhecemos a sua dor. Agradecemos e pedimos a bênção e o amor para seguirmos na ousadia de fazer algo novo. Mãe, eu vou ser melhor do que você. Eu vou olhar para os meus filhos e viro. Né? Gente, eu não sei o que custou para minha mãe ser do jeito que ela é, meu pai. Eu não sei qual foi o custo disso. Eu só sei que eu virar e fazer assim, o que acontece? Tudo que eu rejeito, eu repito. Eu ajo igual. Tudo que eu excluo, eu repito. Por quê? Porque o sistema me exige isso. É o inconsciente, isso acontece. Tudo que eu nego, ele se avoluma dentro de mim. Então, aos poucos, olha eu trazendo o espiritismo, entre idas e vindas, entre este novo e o antigo, vamos ampliando horizontes, sempre conectados ao que foi e um tanto mais liberados para criar o porvir. Porque quanto mais eu concordo como foi, como chegou a mim, mais livre eu fico para criar algo novo. Enquanto eu discordo, eu vou ficar só repetindo a história. Posso negar à vontade, mas não tem jeito, porque o inconsciente vai gritar.
Então eu quero saber, quem daqui está disposto a virar e a amar, né? A ser aquela que vai olhar com amor a tudo como foi. Vocês acham que vocês foram injustiçados de ser filhos das mães e dos pais de vocês? É aleatório, né? E esse é um movimento de muita saúde para nós, olharmos com gratidão para a vida que a gente recebeu. Então, quando o filho agradece, o que acontece? Normalmente o filho não agradece, normalmente o filho julga, nega, e, enfim, não acha que aqueles pais foram certos para ele, não fizeram direito e eu vou fazer melhor do que vocês, né? Tudo que rejeitamos apodera-se de nós. E tudo que nós respeitamos deixa-nos livre. Essa é mais uma frase do meu professor. E é impressionante como a gente assiste dezenas de constelações e é uma atrás da outra trazendo esse padrão. É muito impressionante. Agora, quando o filho agradece, né, que a gente fica um tantinho mais livre, aí eu trouxe Chico Xavier. Eu estou indo e vindo, tá? Do livro Perante Jesus, quem encontra a paternidade divina no mundo. Gente, o que é encontrar a paternidade divina no mundo? É olhar para a própria mãe e para o próprio pai também. Respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Porque daqui a pouco também está o filho lá demais e não sai do jugo da mãe e do pai. Nem lá, nem cá. Eu tenho gratidão e eu sigo a minha própria história, né? Honra pai e mãe, realmente. Todavia, sabe considerar que o amor pode ajudar, fazer, aprender e sublimar-se sem prender-se. Então a gente começa a conviver com os pais com mais leveza, sem se sentir, por causa da culpa, muitas vezes a gente se prende. Só que a começar do momento que eu agradeço, que eu reverencio, eu fico livre, porque eu paro de me sentir em débito. É simples assim. E aí tem uma imagem também bem forte, né? Não reclame pelas coisas que a sua mãe não te deu. É bem provável que ela entregou a você o que mais tinha valor. E de fato é assim. E mesmo aquelas mães que foram muito violentas, eu tenho uma amiga minha que faz constelações, a Marilise, e ela faz constelações no cárcere feminino lá no Amapá. E ela disse que ela estava um dia numa roda conversando com as detentas, e aí ela falou assim, mas escuta, e aí, quando acontece, né, que nasce um filho e vocês têm que entregar para adoção, tem amor nesses casos? Aí ela falou que uma das detentas olhou para ela e falou assim, tem. Fez só assim. Eu mantive até enquanto eu pude, e eu doei, porque eu não pude mais. Mas só de ter levado essa gestação, eu falei, cara, é tão forte isso. É tão forte isso. De ver que ela está dando o melhor que ela tem e olhar com respeito pelo destino dessas mulheres. De todo mundo que põe o filho em doação. A gente não calcula a dor. E, em geral, a gente julga eles pra caramba, né? Então, gente, terminando, já estou terminando, eu queria mostrar para vocês essa imagem. Eu nunca fiz o cálculo, porque eu não sou muito boa em matemática. Então, eu não sei se o cálculo está certo, mas a gente pode imaginar que é algo parecido com isso daí. Se nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, tá, eu não sei, depois alguém confere, mas eu sei que é algo parecido com isso daí. Tá, total, em 11 gerações, 4.094 pessoas, cerca de 300 anos antes de você nascer. Pense um instante, quantas lutas, guerras, dificuldades, mortes trágicas, doenças, crianças abortadas ou natimortas, quanta fome e tristeza e coisas difíceis todos estes nossos antepassados viveram. Gente, vocês já pararam para pensar? O tanto que a gente é abençoado. Eu chego aqui, eu pego e toco no interruptor de luz, faço assim, toc. Cara, quantas pessoas tiveram que construir hidrelétrica, passar fio, atravessar não sei aonde e trabalhar para que eu pudesse só fazer isso. Então, gente, é um exemplo do que nos cerca nos nossos dias. E a gratidão é chave para tudo, né? E ao mesmo tempo, quanta força, quanto amor, quantas alegrias, estímulos, prazeres, quanto instinto de sobrevivência cada um deles teve dentro de si, para que nós estejamos aqui, vivos. Nós só existimos graças a tudo o que cada um deles passou. E nós já estivemos lá, né, gente? Aí vem de novo o Espiritismo nos amparar. Né? Porque nós vivemos situações, nós somos herdeiros de nós mesmos. O bem que eu fizer no mundo hoje, quando eu retornar amanhã para a Terra, eu é que vou receber. O que eu plantar, eu vou receber quando eu voltar.
né? Então, para a gente finalizar, eu gostaria de convidar os senhores para uma meditação de 5 minutos para vocês experimentarem um pouquinho do que é a compreensão das constelações. Eu peço que todo mundo desligue mesmo os celulares para a gente não ter barulho nem de vibracol e que vocês descruzem as pernas, por favor, tirem tudo do colo, fiquem com as perninhas bem soltas e descruzando mesmo. Prometo que não vai passar de 5 minutos, tá? Vamos só esperar todo mundo estar pronto. Essa luz desliga todas, né? Não sei se vai ficar muito escuro, todo mundo fica confortável com isso? Mas acho que vai atrapalhar a filmagem, né? Pode ser assim ou não? O que você acha? Vai atrapalhar a sua filmagem, né? Do jeito que vocês fizerem. Deixa ligado, gente. Vocês fechem os... Vocês querem o quê? Desligado? Então vamos continuar ligado. Vamos lá, para não atrapalhar. Deixa ligado mesmo, por favor. Eu não vou conseguir ler. Então me dá aqui o negócio. Alguém tem uma luzinha para pôr aqui? A pessoa tenta improvisar, dá nisso, né? Quem não sabe, não faz ao vivo. Mas eu conto com a solidariedade. Não, Flor, pode sentar lá para você aproveitar. Então, queridos, todos descruzem as pernas, podem pôr as mãos sobre as pernas, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem 3 respirações profundas e suaves. Vocês podem expirar no dobro do tempo da inspiração. E à medida que você inspira e expira, você relaxa suavemente, protegidamente, e faz um mergulho gentil dentro de si mesmo. Agora, imagine-se diante de seus pais. Se tiver biológicos e adotivos, você pode olhar também para eles, mas nesse momento vamos olhar para os pais biológicos. E olhos nos olhos, de baixo para cima, como um filho olha para os seus pais. Silenciosamente, veja o amor que flui de cada um deles e dos dois em conjunto para você. E permita-se encher desse amor como ele é, do jeitinho que ele é, sem nenhuma exigência, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica. Você está vivo, você nasceu, e eles te amaram como puderam. Esse amor, assim como ele é. Acredite, ele é perfeito para você e foi suficiente para a experiência de vida que você precisava viver nessa existência. Agora, visualize esse amor vindo deles para você como uma cor qualquer. Você pode ver que essa cor vai penetrando todo o seu corpo, vai entrando pelos seus olhos, nariz, boca, pelos seus poros e vai seguindo para a sua corrente sanguínea até se espalhar completamente pelo seu corpo, até que você vai se sentindo todo colorido dessa cor, cheio dela. Respire e sinta o efeito que isto tem em você. Fique aí, o tempo que sentir ser necessário, até que se sinta preenchido com esse amor passando por todas as partes do seu corpo, seus pés, suas pernas, seu abdômen, sua cabeça, seus braços. Você está abastecido bastante deste amor, que é a sua fonte de vida para a chegada nessa existência. Agora, veja atrás dos seus pais, os pais de cada um deles. E se você não conhecê-los, apenas imagine seus avós. E perceba que você é a ponta de um grande iceberg.
Em você, muitos estão contidos. E acredite, você caminha na força de cada um deles. Olhando para o amor de cada um e de todos, você pode sentir que tipo de continuidade você tem sido desse esforço todo dos antepassados para que você estivesse vivo. Você tem cuidado bem do filho dos seus pais? Você tem sido amoroso com você mesmo, dado atenção, carinho e respeito que o filho dos seus pais merece? Então, olhando para esse amor humano e ainda assim profundo dos seus pais, você se percebe como fruto desse amor, esse amor possível e humano também. E agora você pode comprometer-se consigo mesmo de fazer o melhor por si, a começar deste instante, ofertando-se o necessário a cada passo do caminho. E você pode se alegrar com isso. Você pode agradecer a misericórdia divina por ter encontrado a família que você precisava para o seu espírito passar pelas experiências necessárias para o aprendizado que você mesmo escolheu na sua programação. Você olha para os seus pais e você diz para eles: sim, a tudo como foi. O que vocês me deram. E agradeço também pelo que faltaram, porque no que faltou, eu pude desenvolver novas competências. Sim. Grata por estar vivo, grata por estar viva. Agora, abastecido e fortalecido, eu peço que vocês retornem por aqui e agora, tranquilamente, protegidamente e conectados com a sua mãe e com o seu pai. E no seu tempo, vocês podem devagarzinho abrir os olhos, sentindo essa conexão com a mãe e o pai que a misericórdia divina providenciou carinhosamente para você viver essa experiência aqui na Terra. E aí, gente? Vamos ligar a luz? Obrigada, muito grata. Os sofrimentos familiares são como elos que se repetem de geração em geração, até que um descendente, cada um de vocês, a começar dessa noite com essa meditação que a gente fez, toma consciência da bênção, que não teve erro, que não teve aleatoriedade, e transforme o que vocês chamavam de maldição em bênção. Essa é uma frase do Bert Hellinger, mais evangélica possível, impossível, aliás. Mais evangélica impossível, mais Jesus impossível. É muito forte isso. Então aquela luz que vinha agora com a cor que vocês imaginaram seus pais, vocês saem, né? Coloridos, porque tudo que passa através de você pode se transformar. E a chave é uma só, é a gratidão, tá, gente? E eu também agradeço a vocês a oportunidade. Tá bom?